Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer aqueles tipos de vídeos que eu adoro, que é reagindo, respondendo, comentando comentários de vocês. Acredito que vocês gostam também. Então vamos lá. Primeiro de todos, da Rayane Andrade. Rayane disse: muito bom, faça um vídeo explicando qual a função dos medicamentos nos pensamentos obsessivos. Ótima pergunta, Rayane. Quando a gente fala de medicamento para toque, a gente está falando de um psiquiatra, porque psicólogo não pode indicar medicamento, um psiquiatra que vai te indicar. Normalmente, para toque, qual medicamento que eles oferecem? Eles oferecem um antidepressivo. Aí você pode falar: não, Leila, você está entendendo errado, eu estou te falando que eu tenho toque, eu não tenho depressão, por que ele vai me indicar um antidepressivo? Mas é assim mesmo. Apesar do nome, na medicina, na psiquiatria, às vezes uma medicação vai ter um nome, mas ela vai ter uma aplicabilidade para outros transtornos. Então, por exemplo, os antidepressivos, eles têm uma excelente aplicabilidade para os transtornos de ansiedade. É o que vai tratar a ansiedade, na verdade. Na depressão e, claro, também no toque e em algumas outras questões também. Então, esses antidepressivos, né, eles têm toda uma explicação, se vocês quiserem que eu explique bonitinho, mas eles vão ajudar a ter mais disponível no seu cérebro, né, alguns componentes. E aí, à medida que esses componentes, esses neurotransmissores estão mais disponíveis, o teu cérebro ele vai conseguir ter algumas ações. E no caso aqui, o antidepressivo vai te ajudar a ter uma ação anti-obsessiva. No caso do toque aqui, que a gente tem muitas obsessões. Alguns casos não tem obsessão, mas é mais raro. Então a gente vai ter muita obsessão. E aí o antidepressivo, o que ele faz? É como se ele fosse dar uma enxugada nesses pensamentos. Ele dá uma reduzida nesses pensamentos. Então o antidepressivo é a medicação que vai ter uma ação anti-obsessiva, que é a medicação que o psiquiatra vai usar no toque. Em alguns casos ele vai acrescentar outros tipos de medicação. Por exemplo, o antipsicótico. Aí de novo você pode falar: Leila, mas eu não tenho psicose, eu não tenho esquizofrenia, mas ainda assim, lembre que alguns medicamentos dentro da psiquiatria têm outras funções. Então, o antipsicótico também ele pode potencializar a ação do antidepressivo e pode ajudar ainda mais nessa questão. Então, é essa a ação principal, ela vai reduzir a intensidade ou a quantidade dos pensamentos obsessivos. Vamos agora para a dúvida da Aline Nakata. Olá, Leila, gosto muito dos seus vídeos. Se possível, faz um vídeo com dicas para amenizar sintomas da tricotilomania. E uma dúvida: tricotilomania é toque? Tricotilomania é aquele transtorno no qual a pessoa ela pega o fio de cabelo e ela arranca, pode ser da sobrancelha, pode ser da parte íntima, enfim, ela arranca os cabelos. E existem alguns casos onde a pessoa chega a comer, né, que é a tricofagia, ela arranca, então, por exemplo, eu procuro um fio um pouquinho mais, sei lá, mais espesso, por exemplo, arranco e posso chegar a comer em alguns casos. Então, a tricotilomania, Aline, ela é um transtorno que faz parte vamos falar assim, da família do toque, do espectro do toque, ou seja, a tricotilomania não é o toque, porque o toque ele é um transtorno colocado à parte, mas ela faz parte sim dos transtornos obsessivo-compulsivos, porque a gente tem vários transtornos que têm o mesmo perfilzinho do toque. Em que sentido? De ter obsessões e compulsões. Então a gente tem a tricotilomania como sendo um transtorno que tem características muito parecidas com o toque. Mas no toque a gente não vai ter, né, necessariamente a questão do arrancar o cabelo. Na tricotilomania sim, então é mais específico. Mas você vê que sim, ele é um transtorno que faz parte dos transtornos obsessivo, compulsivo e relacionado. E nesse vídeo aqui eu não vou dar dicas para amenizar, mas o que eu vou te dizer é assim: procura tratamento, porque na tricotilomania, assim, a gente também precisa de tratamento. Então algumas vezes a gente vai precisar da medicação e vai ser muito importante você começar a monitorar quais são as situações nas quais você arranca esse cabelo. Se tem alguma situação que antecede, normalmente tô ansiosa ou não, é uma coisa que quando eu vi eu já arranquei. Então começa primeiro a mapear. Essa vai ser a dica que eu vou te dar nesse vídeo. Mapeia quais são as situações nas quais vocês começam a arrancar o cabelo, mapear. E aí o próximo passo seria o quê? A gente, da mesma forma que a gente faz no toque, a gente começar a reduzir essa compulsão de arrancar o cabelo, né? Então se eu arranco, sei lá, X fios por dia, eu vou arrancar X menos 10, menos 1, que seja. E assim a gente vai indo, tá? Mas o fundamental é você fazer a terapia e, se necessário, buscar o psiquiatra. Nesse vídeo eu vou falar mais de dúvidas diversas, mas eu já te respondi parte da tua dúvida, tá bom? Próxima dúvida do Levi. Oi, Leila, seus vídeos são ótimos. O que achas de falar sobre ciúmes retroativo? É um tema importantíssimo, todavia pouco explorado. Ouvi dizer da possibilidade de ser um comportamento decorrente do toque. Sigo acompanhando, curtindo e compartilhando seu conteúdo. Mandou um coraçãozinho. Obrigada, Levi. Obrigada a todos vocês que comentam, acompanham e compartilham. Muito obrigada mesmo. Bom, Levi, que acontece? Você falou do ciúme retroativo, né? É aquele ciúme no qual você vai ter em relação ao passado da tua parceira ou do teu parceiro.
O que é importante a gente entender? Que muitas vezes o ciúme também vai estar nesse espectro do toque. Lembra que eu estava falando da tricotilomania? Então, o ciúme também, porque ele vai ficar na cabeça da pessoa que sente ciúmes, martelando, que nem o toque faz. Então, a pessoa começa a ter obsessões mesmo quando ela tem ciúmes, independente de ser retroativo ou não, tá? Se é um ciúmes do passado da pessoa ou de uma situação que tá acontecendo agora com teu namorado, com a tua namorada no trabalho, não importa. O ciúmes, muitas vezes, ele vai ter essa característica mais obsessiva mesmo. Eu tinha umas pacientes assim que eu via assim muito forte, que ficavam ruminando aquele pensamento, ficava de forma muito obsessiva e tinham compulsões. Compulsões, por exemplo, de ficar checando o celular do parceiro, compulsão de checar o GPS do parceiro, e por aí vai, né? De fazer interrogatório e tal com o parceiro. Então, a gente tem o ciúme sim dentro desse espectro do toque, mas ele não é considerado o toque também. De novo, o toque é um transtorno à parte de todos esses que eu vou explicar ao longo desse ou de outros vídeos. Então, o que a gente pode entender, tá, Levi? Vou te trazer assim mais uma reflexão. A pessoa que tá com você, ela tem um passado. Eu tenho um passado. Todo mundo que está assistindo aqui tem um passado, independente de ter tido um relacionamento ou não. Você tem um passado no qual você estudava na escola X, um passado no qual você tinha amigo X e agora você tem amigo Y, ou onde você não tinha nenhum amigo e hoje você tem amigos. Todos nós temos um passado. Todos nós temos situações na nossa vida das quais a gente se orgulha muito no nosso passado, ou de outras situações que talvez a gente não se orgulha tanto. Mas qual é o ponto, Levi? A pessoa que está com você hoje, ela escolheu estar contigo. Se aquele passado fizesse tanto sentido para ela, talvez ela estaria hoje tentando cavar aquele passado e tentando fazer que aquele passado se tornasse presente. Porém, não é o que a pessoa está fazendo. E se for o que ela está fazendo, aí você vai rever a tua escolha. Mas eu acredito que não seja isso. Se a gente está falando de um ciúmes, né, e provavelmente ciúmes excessivo, é muito sobre você aceitar que essa pessoa tem esse passado, mas que o passado dela não diz sobre o presente dela. Não necessariamente, em alguns casos sim, eu vou usar o passado da pessoa como referência, mas assim, se lá atrás a pessoa agia de uma forma X e hoje ela se arrepende e hoje ela age de forma muito diferente, por que eu vou ficar punindo a pessoa hoje em relação a atitudes que ela mesma não se orgulha do passado? E se não for nada disso, não for atitudes que eram inadequadas, se forem coisas que são normais, da pessoa ter um relacionamento com outra pessoa, a gente precisa lembrar disso. Qual escolha que essa pessoa faz hoje? Hoje, no presente, ela me dá motivos para eu desconfiar? Hoje é uma pessoa que é infiel? Se não é, se a gente não está falando disso, talvez vale muito mais você focar numa terapia para você trabalhar a tua segurança, a tua confiança em você, você melhorar a tua autoestima, caso, né, a gente não tenha nenhuma evidência dessa pessoa estar fazendo coisas erradas hoje, e de você se fortalecer para você conseguir bancar isso, de que assim, sim, eu amo muito essa pessoa, porém, o fato dela ter um passado não anula quem ela é hoje comigo. E ainda que essa pessoa me deixe, o fato de eu amá-la muito não significa que eu não vou sobreviver, né? É difícil, eu sei, claro, quando a gente fala de término de relacionamento, mas quando a gente fala de melhorar a tua autoestima é nesse sentido, de conseguir não ter, não tô falando que você tem, tá? Mas da gente não conseguir não ficar dependente da pessoa e mais do que isso, da gente conseguir entender que a gente precisa começar a aceitar o que temos ali na nossa frente. O que a gente tem na nossa frente é aquela pessoa que está agindo de determinada forma. O que ela fez lá atrás, fala um pouco sobre ela, mas não fala sobre o que está acontecendo hoje. Se hoje você não tem evidências de que essa pessoa não é confiável, então vale você começar a não embarcar na onda desses seus pensamentos. Certo, Levi? Agora eu vou falar do comentário do Estênio, porque eu vejo que o Estênio sempre está aqui comentando, então eu vou falar do Estênio Silva Borges. Nossa, parece que hoje eu aprendi algo muito importante, ou algumas necessárias. Eu acredito que a maioria das psicólogas do Brasil poderia ser como você. Muito obrigada, Estênio, obrigada por sempre estar aqui participando e interagindo. Tarzila de Carvalho Fonseca. Gente, desculpa se eu pronunciei errado o nome de vocês, tá? Olá, Leila, acompanho seu trabalho há alguns meses, amo seu conteúdo, seus vídeos ajudam bastante a amenizar as crises severas do toque que eu tenho. Me trato com psicanálise e homeopatia. Sei que são correntes consideradas alternativas, mas acredito que eu tô no caminho certo. Há dias bons e outros ruins. Gostaria de sugerir 2 temas para ti. Como é o toque para pessoas que moram sozinhas e como administrar o seu toque em viagens. É só uma ideia de situações que os portadores de transtorno podem enfrentar. Um grande abraço e parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Muito obrigada da Tarzila, sim, de fato, né? Não são os tratamentos convencionais para o toque, não é aquilo que a gente tem como padrão ouro, mas se está funcionando para você, se você não está se sentindo, se você está sentindo que está melhorando, ok, é só continuar monitorando isso. Então vou comentar, porque essas 2 coisas que você sugeriu tem muito a ver uma com a outra, tá? Como é o toque para pessoas que moram sozinhas e como administrar seu toque em viagens. Em ambas situações, as coisas podem fugir muito do controle.
Por exemplo, se eu moro sozinha, o toque pode fazer a festa, né? Então, assim, eu tô sozinha ali, não tem ninguém vendo quantas vezes eu tô checando, sei lá, o armário da cozinha, a porta da geladeira, quantas vezes eu tô ligando e desligando o chuveiro, quantas horas eu tô gastando no meu banho, não tem ninguém checando. Então, realmente, em alguns casos pode ser muito perigoso. Porém, se a pessoa tá em tratamento, se ela tá seguindo o tratamento dela, o fato de morar sozinha não vai ser um problema, não vai ser, se ela estiver fazendo o tratamento dela. E aí, quando a gente fala de viagens, primeiro que eu acho muito bacana quando a pessoa não permite que o toque dela atrapalhe e impeça ela de fazer as coisas dela, então que vocês vão lá, que vocês viajem, que vocês curtam aquilo que a vida tem a oferecer mesmo, então eu acho muito bacana isso. E aí, o que eu gosto de pensar? Que vocês podem encarar as viagens como uma oportunidade de vocês desobedecerem o toque de vocês. Então, por exemplo, se você tá viajando com alguém, tá? Pode ser que você está viajando sozinha e encaixe os dois assuntos ainda mais, mas vai, se você está viajando com alguém, lembra, olha, eu tenho um horário para tomar o café da manhã, o café da manhã vai ser retirado se eu ficar aqui 2 horas escovando meus dentes. A gente vai perder a possibilidade de entrar e aproveitar ao máximo aquele museu, ou aquele parque de diversões, ou de ir para aquele lugar, de curtir aquela praia. Eu vou estar perdendo o tempo que eu investi dinheiro. Eu investi dinheiro para estar aqui, eu gastei com a passagem, com a gasolina, com, enfim, seja lá com o que for, a forma que eu vim aqui voando, não importa, eu gastei com isso, gastei meu tempo, eu reorganizei minha agenda, então vamos usar isso como uma oportunidade para vocês enfrentarem o toque de vocês, tá? E então, de maneira geral, o que eu digo, assim, façam o tratamento de vocês, fazendo o tratamento, vocês, eu acho que são situações muito desafiadoras, mas eu acho que é possível, sim, vocês enfrentarem e principalmente não se privarem de algo importante para vocês. Poxa, é legal para mim, é importante, é saudável, para mim morar sozinha, não vou deixar de fazer isso por conta do meu toque, mas eu preciso estar ali desobedecendo ele, porque se eu fico sozinha com o toque ali reinando na minha cabeça, aí eu fico mais vulnerável, né? Querendo ou não, tendo outras pessoas, a gente fica, né? A pessoa se policia um pouquinho mais. E da viagem, encara como uma oportunidade de que assim, ó, toque aqui, você não manda não. E aí eu vou desobedecer você ainda mais. Então, é isso. O Samuel pediu pra eu falar, né? Ele falou, excelente vídeo, queria que você fizesse um vídeo falando de toque relacionado à paranoia excessiva. Eu até perguntei pra ele se é sobre paranoia de maneira geral ou de ciúmes excessivo no relacionamento. Se for ciúmes, tá, Samuel, eu já respondi a outra pergunta. E caso seja paranoia de maneira geral, é bem importante a gente entender que, às vezes, essa paranoia, né? Eu senti que as outras pessoas estão armando contra mim. Dependendo do nível disso, do quanto você acredita nisso, talvez a gente pode estar falando até de um outro transtorno. Não estou dizendo que você tem outro transtorno, não, nunca conversei com você para saber qual é o caso, mas eu só estou dizendo que dependendo do quanto a pessoa acredita naquilo, de que as pessoas estão armando contra ela, de que tem coisas estranhas acontecendo, de que as pessoas estão, enfim, que as pessoas querem prejudicá-la, aí a gente pode estar falando até de uma outra questão. Então a gente precisa entender se assim é uma desconfiança que você tem em relação às outras pessoas, de achar que as pessoas não gostam de você, tenta ver assim, se é generalizado, se é uma coisa muito generalizada, talvez diga mais sobre você do que sobre o outro, porque não é possível que tá o mundo inteiro armando algo contra você. Eu sei que às vezes parece que sim, mas muitas vezes tem a ver com crenças nossas, com convicções nossas, e que vale a gente tentar entender e identificar evidências que contrariam esses pensamentos. Agora, a pessoa que está totalmente convencida disso, ela não vai encontrar evidências. Aí o tratamento vai ser realmente fundamental. O JS Monteiro sempre está aqui comentando, então muito obrigada, tá? É impressionante, Leila, como esses 10 fotos que você citou são reais, é verdade. Grato por mais um vídeo. Obrigada. Sempre vejo você aqui comentando e interagindo. Obrigadão mesmo. E eu queria comentar também do comentário da Yara, eu achei muito legal. A Yara falou assim, tenho toque grave há 30 anos. Lembra que eu falei pra vocês que às vezes podem, em outros vídeos, né, que podem durar anos o toque? A Yara é a prova disso. Tenho toque há 30 anos grave e por mais de 20 anos fui a psicólogas, a última por 15 anos. Não resolveu, porque elas não eram especializadas em toque. Assistindo 3 vídeos seus, valeu por esses 20 anos. Parei de ir e estou melhorando te assistindo. Obrigada, Deus te abençoe. Yara, muitíssimo obrigada. Agora que você viu que, na verdade, o problema estava sendo que essas psicólogas, né, acredito que eram de linhas totalmente diferentes, né, para você ficar 15 anos na mesma terapia, então eu imagino que era uma linha mais psicodinâmica, ou seja, mais da psicanálise ou algo nesse sentido, não sei, mas, porque na TCC a gente não fica tanto tempo na terapia, tantos anos, mas assim, fico muito feliz que você tenha se beneficiado tanto apenas assistindo meus vídeos, mas lembra, tá? O toque é um transtorno, e no caso você falou que você teve toque grave, então o que eu te sugiro é procurar agora uma especialista em TCC, uma profissional que atenda toque, que daí você vai estar ali
sendo ainda mais beneficiada do que só assistir meus vídeos, tá? Meus vídeos, que bom, eu fico muito feliz que tenha te ajudado tanto, eu fiquei muito feliz de verdade com o teu comentário, mas eu te sugiro, assim, você se beneficia ainda mais, procurando uma profissional que atenda TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, e que atenda TOC, tá? Que seja da linha da TCC e que atenda TOC. Obrigada, Yara. Dé Reis Silva. Dé. Meu marido é portador do toque grave, gravíssimo. Todo dia no final da tarde vê seus vídeos e apresenta melhoras na descrença. Muito obrigada, fico muito feliz. Um grande abraço para você e pro seu marido. Acho muito bacana vocês que acompanham aqui assiduamente meus vídeos. Quem sempre está aqui presente, eu já consigo reconhecer alguns de vocês. Então, muito obrigada por estarem aqui. E lembra, gente, tá? Toque é um transtorno que pode sim ser muito grave. Então, procura tratamento. Continua assim assistindo meus vídeos, porque eu sempre vou trazer, né, ideias, insights, metáforas, analogias para acrescentar no tratamento de vocês. Mas não fiquem só com os vídeos, procurem o tratamento, porque é muito bacana quando vocês têm uma profissional que está ali ouvindo vocês e ajudando vocês. A Sônia Ribeiro falou assim: eu tenho pensamento ruim e me sinto culpada. Sônia, a mesma coisa que eu falei. Vocês não escolhem ter esses pensamentos, vocês não escolheram ter toque, então você não precisa se culpar por um pensamento que você não escolheu ter. Esses pensamentos, eles são indesejados, intrusivos, eles invadem a tua mente, então não é você que convidou eles para virem para sua cabeça, então você não precisa se culpar por um pensamento que você não escolhe ter. O que você pode fazer é buscar tratamento para você conseguir lidar com essa culpa e principalmente para você conseguir lidar com esses pensamentos para eles não te perturbarem mais tanto. O Alisson perguntou: transtorno de pensamento intrusivo pode evoluir para uma esquizofrenia? Olha, não é algo comum, tá, Alisson? Não é comum. A maioria dos pacientes que tem toque, eles têm uma grande diferença em relação a quem tem esquizofrenia. Quem tem toque, de maneira geral, por mais difícil que seja não fazer o que o pensamento diz, mas a maioria das pessoas que tem toque sabe que aquilo que o pensamento está dizendo é exagerado, sabe que não é verdade, sabe que é o toque. E na esquizofrenia não, a gente já tem uma convicção naquilo que o pensamento está dizendo. Em alguns casos bem raros, a gente tem um toque no qual a pessoa acredita muito no pensamento e chega a ter uma convicção, mas é muito mais raro, então nem vou entrar muito nisso, porque eu sei que vocês começam a ficar com medo em relação à esquizofrenia, então não. É uma coisa que não é tão comum de evoluir, tá bom? E pra fechar, Rayane, esse outro comentário que você fez agora, eu não vou responder sobre a medicação, porque o primeiro que eu respondi foi o seu, tá bom? Porque o vídeo já ficou muito longo. Daniel Porto, fale um dia sobre aceitação. Eu sinto que tenho preconceito comigo mesmo por ter toque, né? Me pergunto por que tenho e também tenho muito medo de nunca conseguir ter uma vida normal. Se puder, dá um conselho para quem vem se tratando e não tem conseguido o resultado esperado. Sei que não existe cura, mas acho que a maioria busca pelo menos conseguir estar um pouco com a situação sob controle. Controle, inclusive, é um conceito que a gente fica com medo, porque geralmente temos essa confusão por controle. KKK. Isso aí, Daniel. Muito legal essa pergunta, esse comentário, porque assim, o que vocês precisam lembrar? Algum dia da vida de vocês acordaram e falaram, para quem acredita em Deus e para quem não acredita em Deus, pensem aí nessa força superior, naquilo que vocês acreditam. Para quem acredita em Deus, algum dia alguém acordou e falou: Deus, sabe o que? Tá com vontade de ter um transtorno? Assim, você podia me dar um transtorninho assim de presente? Alguém de vocês pediu isso? Ninguém pede para ter um transtorno, da mesma forma que ninguém pede para ter um câncer. Ninguém pede, não é uma coisa que você pensou, não é uma coisa que você fez e que você está sendo punido por Deus, pela natureza, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Logo, ninguém de vocês escolheu ter este transtorno. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, da mesma forma que tem pessoas que têm diabetes, que têm problemas na tireoide, ou que têm, por exemplo, depressão, vocês têm toque. E ou o familiar de vocês tem toque. O fato de vocês terem toque não inferioriza vocês em nada em relação às outras pessoas. Vocês têm algumas limitações no sentido de que, por exemplo, vocês demoram muito mais para fazer algumas coisas, vocês ficam muito mais tempo ali na cabeça de vocês, mas isso não coloca vocês em nenhuma inferioridade em relação às outras pessoas. Significa que vocês têm ali uma doença, né? O nome correto é transtorno, que vocês têm essa doença e o fato de vocês terem essas doenças não torna vocês pior do que ninguém. E assim, eu sei que é difícil quando a gente está fazendo um tratamento e não vê melhora, mas o que eu digo para vocês é: insistam no tratamento de vocês. Se vocês não fizerem o tratamento, a gente sabe o que vai acontecer. O toque vai continuar reinando. Se vocês fizerem o tratamento, pelo menos a gente tem chance de mudar o cenário. Então,
É isso que eu vou dizer. Insisto, se você está muito tempo com um profissional e não vê resultado algum, aí procura um outro profissional que seja da TCC e que entenda de toque. Mas se não, você está começando agora, então tenha calma. Eu sei que é um saco tentar 1000 vezes, mas assim, tenham calma e vocês precisam lutar por vocês. E vocês não podem se abandonar, vocês não podem se deixar ali à disposição do toque. E para finalizar, eu quero ler o comentário da Barbearia do Chua. Ele falou assim: você salvou a minha vida hoje, consigo lidar com o meu toque, por uô. Eu que agradeço, fico muito feliz por isso. Não deixe de procurar tratamento só porque os vídeos estão sendo úteis. Agradeço muito vocês estarem aqui comentando, interagindo. Me desculpa quem eu não respondi o comentário, mas comentem que daí eu vou fazer mais desses vídeos. Eu adoro, eu sei que vocês também. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Pessoal, procurem tratamento, isso que é o fundamental. Obrigada pela atenção de vocês, por estarem sempre aqui presente comigo. Tinha muitos comentários que eu queria responder também, mas o vídeo já tá super longo. Eu agradeço também aquelas pessoas que ficam falando: não, o vídeo não tá muito longo. Obrigada a vocês também. Eu sempre e fico feliz com o comentário de vocês. Mas muito obrigada pela atenção, se inscrevam no canal, deixem seu like, principalmente, deixem aqui um comentário para vocês me dizendo o que vocês acharam do vídeo de hoje, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo. Até lá!